Bom dia, Regina, tudo bem? Bom dia, Hugo. Tudo bem você? Tudo jóia. Vamos lá, estamos trazendo então a atualização do cenário econômico e setorial, né, de dezembro de 2022, último mês do ano, né? Exatamente, último mês do ano. E o que eu queria trazer aqui para vocês, começando pelo cenário internacional, nós não tivemos muita mudança do que nós conversamos o mês passado, Tá. só que globalmente ainda o principal problema é a inflação. Uhum. Somente Europa, Estados Unidos vem fazendo um movimento de elevação de taxa de juros para frear a economia e, consequentemente, reduzir os níveis de inflação. E isso a gente tem percebido que está ocorrendo de uma forma muito gradual, a inflação ainda é elevada. Então, o que a gente pode esperar em termos internacionais para os próximos meses? Os bancos centrais ainda vão continuar elevando os juros, a economia vai desacelerar, a inflação ainda vai continuar incomodando até que ela venha para um nível um pouco mais baixo, tá? Então, aí até meados de 2023, a gente vai continuar vendo esse movimento e a economia desacelerando. Qual é o risco disso, principalmente para o Brasil? De que Estados Unidos possa entrar alguns trimestres em recessão, tá? PIB vindo para baixo, dados negativos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Tá? Então, esses principais são os principais riscos. Respinga aqui no Brasil, porque o Brasil é um grande exportador. Tá? E a gente já pulando aqui para o nosso mercado doméstico, a inflação ela começou a recuar. A gente teve no meio do ano alguns movimentos de desoneração de combustíveis e de alguns outros segmentos que favoreceram a gente ter 3 meses de deflação. Tá? Já agora, em outubro e novembro, não tivemos deflação, porém, a alta de preços mensal, ela foi bem contida, veio até abaixo do que era esperado. Tá? Só que, para 2023, a gente pode perceber que as expectativas de inflação elas já aumentaram um pouquinho. Antes isso estava abaixo de 5, agora já está em 5,1. Por que Tem essas revisão. expectativas vieram para cima? Principalmente por conta do risco fiscal. Tá? Então, como que esse risco fiscal, que é o que o novo governo está assumindo? Tá? Então, vamos furar o teto do gasto, e isso o que provoca na economia? O investidor tem um olhar um pouco mais preocupado, então, com isso, o dólar sobe, com o dólar subindo, aumenta preços de algumas matérias-primas importadas e impacta a nossa inflação. Tá? Então, por conta desse risco fiscal, é que as expectativas de inflação para 2023 já foram um pouco mais elevadas. Tá? Já está afetando, já está tendo revisão, né, das Já está tendo expectativas. revisão. Exatamente. Tá? E o dólar? Né? O dólar segue fortalecido, segue elevado, porque os Estados Unidos está elevando taxa de juros, então, naturalmente, o capital já migra para a economia mais forte do planeta. Tá? Então, a expectativa é que ela fique, a taxa de câmbio fique em torno de 5,25 final desse ano e final do ano que vem também. Essa é a taxa de dezembro, 31 de dezembro, mas nesse período a gente pode ver muita oscilação ao longo das semanas e dos meses, até que entre a nova equipe econômica, comece a tomar as principais medidas, então a gente vai ver essa taxa de câmbio bastante oscilante. Tá? Ok. Bom, taxa de juros, né? Então a Selic fechou, já foi feita a última reunião do ano, o Banco Central manteve em 13,75, a expectativa é que ele mantenha essa taxa até meados do ano que vem, tá? E aí comece o movimento de queda de taxa de juros, devendo fechar 2023 com 11,75. Mas aqui tem um alerta para se fazer. O que o Banco Central falou nessa última ata, desse último do ano? Que ele está de olho nas questões fiscais. Tá? Então, se esse risco fiscal levar muito o câmbio e, consequentemente, levar essa inflação para cima, ele volta a subir taxa de juros. Tá? Então, esse movimento que todo mundo está imaginando, que vai ficar a Selic em 13,75 até metade do ano que vem, depois cair, pode ser que isso não aconteça, pode ser que volte a subir de novo. Tá? Esse é o principal risco. Ainda não teve revisão
taxa Selic para 2023? Não, Ou já teve? Ainda não, né? não, mantiveram 11,75, né? Bom, e a taxa de desemprego, ela vem caindo desde o começo desse ano, foram surpresas bem positivas, tá? Então, com a expectativa, fechar esse ano em 8,20, é uma taxa bem melhor do que a gente tem visto nos últimos anos, a gente estaria voltando aí para o nível de 2015, tá? Antes de começar a recessão, então, lá em 2015 foi 8,50, devemos fechar em 8,20 esse ano. No entanto, tem uma leve alta de taxa de desemprego para o ano que vem, tá? Então, é de 8,8, porque a economia desacelera, né? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, tá? Tá. Bom, foi divulgado o PIB trimestral, né, agora em dezembro, o PIB do terceiro trimestre, tá? Então, registrou um crescimento bem favorável, então a gente pode ver aqui no final da linha aqui do gráfico, tem uma recuperação forte da economia, está bem acima do nível pré-pandemia, né, e tem diversos fatores que favoreceram esse incremento da economia. Então, a reabertura, a vacinação avançou de uma forma bem rápida, o Brasil ele está muito bem em termos de vacinação, a inflação veio para baixo, temos estímulos do governo, então tudo isso favoreceu o incremento da economia, tá? E no próximo gráfico, até que eu queria mostrar, nós começamos o ano de 2022, essas aqui são as expectativas do Boletim Focus para crescimento do PIB. Tá? Então, na linha azul, lá em janeiro, eles esperavam um crescimento de 0,3% o PIB desse ano de 2022, e a última expectativa de 3,1%. Tá? O mês passado a gente estava em 2,8%, agora foi para 3,1%. Tá? Em sentido contrário, a expectativa para 2023 era de 1,8%, agora está em 0,8%, mas também aqui teve uma revisão positiva, tá? Lá na metade do ano a gente estava em torno de 0,5%, agora já espera um crescimento de 0,8% para o ano que vem. Então, a gente tem tido algumas surpresas positivas em termos de crescimento. Tá? E o PIB para esse ano, então, deve fechar em torno de 3,1%, o ano que vem 0,8%. Tá? Então, é uma desaceleração de crescimento relevante, tá? A economia vai ser freada até por conta da alta das taxas de juros. Esse é o principal objetivo do Banco Central para poder reduzir a inflação, tá? E o risco que a gente tem aqui é que internacionalmente a gente pode ter uma recessão durante alguns trimestres nos Estados Unidos e na Europa, e isso pode afetar também a nossa economia. Certo. E aqui é a principal preocupação, tá? Tanto do investidor estrangeiro como aqui nacionalmente. Nós temos esse ano que se chama déficit primário, né? Então, é um resultado primário, a gente tem um resultado primário esse ano, porque a economia cresceu bem. Já para o ano que vem, principalmente por conta de furar o teto dos gastos, a gente já vai ter déficit. No mês passado, quais eram as expectativas? Para o ano que vem teria esse déficit, mas para 2024, 2025 já seriam superávit, tá? E agora foi revisado esse resultado negativo por conta de furar o teto do gasto. Tá? Então, a gente não tem no horizonte uma expectativa de curto prazo de quando que isso volta a ser positivo. Tá? Então, hoje, o principal problema brasileiro são as contas públicas. Tá? Se eu fosse fazer um resumo, qual é o principal problema lá fora, internacional? É a inflação. O nosso não é tanto, porque a gente já está conseguindo controlar. Mas hoje nosso principal problema são as contas públicas. E isso acaba respingando lá na inflação. Tá? Então, a gente fechando aqui o cenário doméstico, assim, a gente vem tendo um crescimento acima do esperado, a inflação está desacelerando, está gerando emprego. Então, foi um ano bom para a economia. Tá? Para o ano que vem, tem vários desafios. Tá? Então, a gente não sabe ainda como é que vai ficar essa questão fiscal e de que forma que isso vai respingar aqui na economia. Tá? Então, é um olhar atento sobre o desempenho da economia para o ano que vem, como que isso vai afetar os nossos negócios. Tá? Então, já tenho falado aqui já há alguns meses que é um ano que vai exigir muita gestão. Tá? E a gente entrando já no cenário doméstico. Tá? Então, o que a gente tem percebido, né, nos indicadores?
A indústria, ela retomou de uma forma muito rápida, depois da pandemia, mas ela vem andando de lado, né? Não vem registrando crescimento, tá? E a gente vai abrir um pouco mais quais segmentos da indústria, para a gente ver melhor isso. O setor de serviços, que é a linha verde, vem registrando um crescimento bem forte. Todos os segmentos de serviços vêm registrando crescimento, tá? E o comércio, ele oscilou um pouco mais, e nos últimos meses ele arrefeceu um pouco, porque a taxa de juros já começou a impactar o poder de compra aí da população. Tá? Sim. Um indicador que eu trouxe aqui hoje é um fluxo de visita a shopping centers. Tá? Então, o que ele mostra? Dá uma olhada em 2020, né? Caiu 56% o fluxo de visitas nos shopping centers porque ficaram fechados, tá? Certo. De lá para cá, teve uma retomada. Então, em 2021, cresceu quase 13%. Esse ano, até outubro, cresceu 24%. Só que quando a gente olha o gráfico ao lado, assim, apesar de ter crescido o volume de visitas aos shoppings, ele ainda está abaixo do nível pré-pandemia. Apesar de toda essa recuperação, ainda não retomou. Mas é uma recuperação. Então, isso aqui é um indicador que mostra o comércio varejista, principalmente. Tá? Então, serviços que tem no shopping, comércio, produtos que são comercializados nos shoppings, então eles estão tendo uma exposição maior, já que tem uma ampliação da visita aos shopping centers. Tá? Bom, no gráfico seguinte, então, o que nós separamos aqui? Aqueles segmentos que são dependentes de renda, então, por exemplo, combustíveis, farmácias, supermercados, confecções, esses segmentos, eles vêm crescendo, que são a linha laranja aqui do gráfico. Tá? E aqueles segmentos que são mais dependentes de crédito, eles vêm caindo. Tá? Então, aqui entra móveis, material para construção, eletrodomésticos. Tá? Então, aqui tem dois fatores que impactam isso. Primeiro, taxa de juros está subindo, então, todos aqueles que dependem do financiamento vão ser afetados, né? Porque a parcela já fica maior, o custo de parcelar fica maior. Tá? E, além disso, foram segmentos que cresceram muito lá durante a pandemia. E as famílias não gastaram com viagens, mas gastaram com reformas, com compra de eletrônicos, de móveis. Tá? Então, aqui, o que eu chamo a atenção? O segmento de material de construção. Ele vem caindo 8,6% esse ano, tá, no acumulado do ano, sendo afetado tanto pelas taxas de juros que subiram, como uma demanda que já foi, em certa parte, já está saturada, né? Porque ela cresceu muito lá durante a pandemia. Tá. É uma espécie de ajuste, né? É um ajuste da demanda, exatamente. Tá? E no gráfico seguinte, a gente pode ver um movimento bem parecido na indústria. Tá? Então, na indústria, quando a gente olha lá o segmento bens de consumo duráveis, aí onde esse gráfico que a gente está vendo, a linha verde registrou uma queda bem relevante nos últimos meses. Tá? Por quê? É a mesma coisa que aconteceu no comércio, taxa de juros mais altas e uma demanda que já está saturada, então jogou para baixo. Tá? E no outro gráfico está um pouco mais aberto. Então, o segmento de veículos, que é a linha vermelha, também bem na ponta, né? Registrou uma leve retração, móveis, eletrodomésticos, segmento de outros transportes, outros equipamentos de transporte, é a linha verde. Né? Vem registrando uma melhora, que são equipamentos de transporte, então caminhões, esse daqui está sendo favorecido pela safra agrícola, por isso que cresceu bem, tá? Mas veículos, autopeças, então são segmentos que vêm registrando retração de produção esse ano, e aí também afetados principalmente por questões de falta de componentes ainda, falta de algumas matérias-primas. Ainda impacta. Ainda, exatamente, autopeças vem sofrendo bem com isso. Tá? Bom, no gráfico seguinte, a gente pode ver, então, alguns segmentos industriais, então, móveis, têxtil, máquinas e equipamentos, são segmentos que vêm registrando retração, né? Deixa eu olhar mais algum aqui que a gente pode
Bom, veículos, quando você compara aqui janeiro a outubro desse ano contra janeiro a outubro do ano passado, até que registrou um crescimento de 1,9%, tá? Uhum. Vem desacelerando, registrando uma desaceleração de crescimento, Tá, mas quando você compara com o mesmo período do ano passado, ele teve melhora, tá? Porque foi tá, uma base também de comparação baixa, tá. tá? Bom, e no segmento de serviços, todos os serviços vêm crescendo bem, apenas telecomunicações que não, porque eles estão sendo afetados pelos streamings, tá? Então, Tá. TV por assinatura, que é o principal peso aqui, vem registrando retração, tá? Bom, e olhando mais para os próximos anos, né? Então, já Uhum. pensando em 2023, PIB total deve ter um crescimento aí em torno de 0,8%, o PIB de serviços cresce no mesmo nível. O destaque, que foi uma revisão bem relevante, é o PIB da agropecuária, que deve crescer 4%, porque tem uma super safra brasileira, tá? Uma safra recorde esse ano, bem favorável. Na verdade, assim, não é que é esse ano, né? Uma safra que é plantada agora, final de 2022, ela é colhida a partir de março, abril de 2023. Então, por isso que impacta o PIB do ano que vem, tá? Tá, entendi. E aí a gente pode perguntar, nossa, o PIB cresce, agro cresce 4%, por que que não puxa o restante do crescimento, né, da economia? Porque o IBGE considera que PIB é agronegócio só o que é da porteira para dentro, tá? E você sabe que a Entendi. gente produz muitos, a gente exporta muito produto in natura, né? Então, tem soja Sim, em grão, milho em grão, café em grão. Então, o peso da agropecuária mesmo no PIB é pouco, é de 5%, tá? Aqui não está considerado toda a cadeia agropecuária, entendi. tá? E a indústria ainda é bastante impactada no ano que vem, deve ter um crescimento aí 0,1%, é pouco quando você pensa no restante do crescimento brasileiro, tá? Então, a Sim. indústria ainda continua afetada. Taxa de juros vai afetar, capacidade de investimento vai afetar, né? E para os próximos anos a gente começa a ver já uma melhora, tanto de indústria, né, quanto de serviço, de PIB, um crescimento um pouco mais robusto. Não dá para crescer mais do que isso, porque a gente tem limitações de infraestrutura, Sim. tem questões fiscais que vão impactar, e o crescimento global também não vai ser tão robusto a ponto de puxar a economia brasileira. Então, é E isso que o que você diria que são as principais causas que está afetando a questão fiscal e, em consequência, está afetando aí revisões de crescimento? o que mais está afetando a revisão de crescimento, de Não, expectativa. o que está afetando a questão fiscal, essa expectativa aí da questão fiscal? O Quais que são as mais causas do déficit, né? Da ah, expectativa de déficit. é principalmente furar o teto do gasto. Então, mas o que está ocasionando essa? Você tem elencado? Que Desculpa, está eu não te entendi. o que está ocasionando o furo do teto? Ah, tá. Então, assim, por que que o novo governo levou a proposta de furar o teto do gasto? Tá? Uhum. Então, assim, ele quer ampliar os gastos sociais. Tá? Então, Assistencialismo. assistencialismo. Então, a gente já tem hoje o Auxílio Brasil, ele quer voltar para o nome anterior, tá, de R$ 600. Isso já levou a gente até a furar o teto dos gastos, principalmente durante a pandemia, tá? Sim. Mas isso em algum momento ia ser reorganizado, talvez diminuir o valor, Tá. diminuir outra despesa, se pensava numa reforma administrativa, de uma forma que conseguisse ajustar isso dentro do teto dos gastos. Hoje é uma outra cabeça, então não se pensa mais em reforma administrativa, furar o teto dos gastos não é mais uma preocupação, e dentro desses gastos vão ter que ser colocados esse aumento de gastos administrativos, que eles não vão ser reduzidos, Uhum. e também a ideia do novo governo é não só manter os R$ 600, né?
é aumentar o gasto social para R$ 150 por cada filho, né? Então, esse assistencialismo é a principal questão que vai causar a piora das contas públicas, tá? E sem uma contrapartida que seria aumentar a carga tributária. Uhum. É muito difícil passar no Congresso aumento de carga tributária para pagar a conta, tá? Claro. Então, nesse cenário, assim, a gente fazendo um paralelo com os negócios, né, o que eu chamaria atenção aqui? 2023, nós vamos ter um crescimento, não vou dizer forte, mas é constante, tá? É um cenário que vai trazer desafios, porque vamos ter juros elevados, inflação ainda elevada durante o primeiro semestre, um ambiente internacional desafiador, e tudo isso vai respingar na gestão, tá? Segmentos, então vamos pensar aqui como é que os segmentos vão se comportar. Aqueles segmentos que são mais dependentes de renda, eles vão continuar crescendo, né? Porque quando a inflação desacelera, você favorece a renda do consumidor, tá? Então, o comércio voltado para segmentos só dependentes de renda ainda vai continuar bem, tá? Shoppings vão continuar retomando, vendas em shoppings, visitas a shoppings. Aqueles segmentos que dependem muito de crédito, esses vão ter um cenário um pouco mais difícil, tá? Então, os juros ainda continuam elevados. E a gente, lembrando que a gente tem uma leve piora da taxa de desemprego. Quando você tem desemprego, aqueles segmentos que são mais dependentes de financiamento, eles já têm uma retração. Então, veículos, material para construção, são setores que devem continuar sofrendo um pouco mais, tá? Então, é um cenário que exige gestão para todos os segmentos, alguns com um pouquinho mais de dificuldade do que outros. Algumas empresas adiando projetos, né, revisando estrutura de custo fixo, isso é importante. Eu acho que acaba, de alguma maneira, esse cenário desafiador, ele acaba proporcionando também um fortalecimento, mais conhecimento do negócio, né? O empresário e o time de gestão é obrigado a se debruçar nos números, né, fazer conta, fazer revisão de orçamento, né? Então, eu acho que os tempos difíceis, né, eles acabam nos forçando a agir, a entender, a buscar informação, e isso acaba, né, de alguma maneira, fortalecendo o processo de gestão das empresas. Sim, exatamente. Essa questão que você comentou do investimento, sempre você tem uma visão assim, a gente só investe quando está tudo bem, né, quando a economia está bem, mas não é essa visão correta, né? Quando o cenário está ruim, você tem que olhar o seu mercado. Sim. Como é que ele está? Como é que ele caminha? Qual a perspectiva? Porque todo investimento, ele demanda tempo. Então, se a gente não investe quando está ruim, quando estiver bom, quando a economia voltar a crescer, não vai dar tempo de você investir, né? A empresa não vai estar preparada para aproveitar o momento. Não vai estar preparada. E assim, quem investiu durante a crise vai colher o resultado lá quando sair da crise. E aí, se você começar, agora o ano ficou bom, agora começou a crescer, vou investir, não dá tempo. E aí que a empresa perde market share, perde mercado, tá? Então, essa visão do investimento, a gente tem que começar a pensar de uma outra forma, tá? É em ano de crise que se, pelo menos, começa a pensar, programar, planejar o investimento. Sim, né? É uma cíclica, né, de altas e baixas, e a gente tem que acreditar também e fazer acontecer, né? É isso, Somos nós exatamente. que somos empresários, os empreendedores que vão fazer acontecer, né? Exatamente, é isso mesmo. Maravilha. Regina, obrigado pela atualização aí de dezembro, né? Aproveitar para desejar um ótimo período de festas, e em janeiro a gente está de volta aí, trabalhando bastante, produzindo, gerando riqueza. Vamos em frente, né? Exatamente. É isso mesmo. Obrigada, Hugo, por todo esse ano. A gente volta em janeiro e desejo umas boas festas para todos, para você também. Obrigado. Obrigada, tchau.